Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula do nosso curso de Alpine.js. E nessa aula nós vamos aprender a como monitorar se uma variável teve o seu valor alterado ou não. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula13.html, já carreguei aqui o Alpine.js e agora vamos começar a criar aqui o nosso código. Eu vou criar aqui então uma section. Nessa section aqui eu vou colocar xData e aqui eu crio um objeto com as propriedades que eu quero usar aí na minha aplicação. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamá-la de open e vou inicializar ela com false. Vou criar aqui um parágrafo. Aqui nesse parágrafo eu vou falar que ele vai ser exibido apenas quando o open for igual a true. Coloco aqui um texto qualquer e agora aqui eu vou criar um botão. Então coloco aqui button. Esse botão do tipo button, e aqui eu vou colocar onClick e falo aqui que open é diferente de open, ok. E aqui eu coloco abre barra fecha, ok. Vamos ver agora se está tudo ok. Abro esse arquivo aqui no meu navegador, atualizo e aqui agora eu tenho esse abre e fecha. Aqui não está funcionando corretamente, vamos ver aqui. Aqui está escrito errado, open é igual a diferente de open, ok? Clico aqui, ele exibe e oculta aí o parágrafo. Até agora nada demais, a gente já está acostumado a fazer isso daí. Agora vamos então monitorar aqui essa variável. A gente tem aqui o xinit no Alpine, que ele permite a gente executar um determinado código quando a nossa aplicação é carregada. Então aqui se eu coloco um console.log, um texto qualquer aqui, quando eu carrego aqui a minha página, ele automaticamente já executa aquele código que está lá no xinit e dá o console.log aqui para mim, que é o que eu coloquei aqui no xinit. E aqui agora a gente pode então colocar o nosso código para monitorar essa variável que a gente quer, que no caso aqui é o open. Para isso a gente vai utilizar aqui o watch, que é uma variável que o Alpine.js disponibiliza para a gente aqui, para a gente poder monitorar as variáveis. E aqui a gente coloca então o nome da variável que a gente quer monitorar, que no caso aqui é o open, e aqui eu posso passar uma função com o que eu quiser que seja executado aqui. Por exemplo, um console.log aqui, coloco aqui mudou. Venho lá na minha aplicação, atualizo, clico aqui e sempre que eu clico, ele vai dando console.log. Você pode ver aqui que ele vai alterando aqui o contador de quantas vezes deu console.log lá nessa mesma mensagem, ok? Então aqui ele já está observando. E aí eu posso executar o código que eu quiser aqui, da necessidade aqui da minha aplicação. Eu posso também pegar aqui, por exemplo, o valor que essa variável passou a ser. Então posso dar aqui um console.log aqui em value. Então eu passo aqui o value, que é o que vai receber o valor atual da minha variável, qual que ele passou a ser. E aí eu dou um console.log nesse valor aqui. Atualizo aqui, clico e aí ele vai dando console.log aqui para mim em true e false, ok. Eu posso também receber aqui qual que é o valor antigo dessa variável. Para isso basta eu passar aqui mais um parâmetro. Eu coloco aqui o nome da variável que eu quiser. Aqui no caso eu vou colocar old value. Eu posso dar um console.log também nesse valor aqui. Então old value, ok. Atualizo aqui e agora eu tenho aqui o valor atual dessa variável e qual que é o valor antigo. Isso funciona para uma variável do tipo texto, para qualquer tipo de variável que a gente pode utilizar. Aqui a gente está trabalhando apenas com verdadeiro ou falso, mas poderia ser, por exemplo, a gente monitorando se o nome do usuário foi alterado ou não, sem nenhum problema. A gente pode também monitorar variáveis que estão dentro de outros objetos. Vamos supor que a gente tem aqui uma variável, objeto modal, e dentro do modal aqui a gente tem o título, aqui um título qualquer. E aí como que eu faço para mim poder monitorar esse título aqui? Eu coloco modal ponto
e o nome que eu quero aqui, que no caso é title. Se tivesse aqui outra coisa, aqui por exemplo, body, mais um objeto aqui, né, message, ok, aí eu colocaria aqui modal.body.message, e aí a gente vai fazendo isso quantos níveis for necessário. Aqui eu vou fazer apenas com o título aqui, então modal.title, aqui eu coloco o valor atual, o valor antigo, e aqui eu vou colocar um input aqui para a gente poder definir o título do modal, por exemplo. Aqui eu coloco aqui o texto, aqui eu coloco xModel, coloco aqui que ele vai alterar o valor de modal.title. Aqui eu vou colocar um H1 e o texto desse H1 vai ser o modal.title. Ok. Então, quando eu for alterando aqui o valor desse título aqui do modal, é para ele dando console.log no valor antigo da variável e no novo valor. Então, vamos lá, vou alterar aqui para outro nome qualquer. E aí, eu vou digitando aqui, por exemplo, Leonardo. E aí, ele vai sempre mostrando aqui, dando console.log no valor atual e no valor antigo. Ok? Quando está vazio, ele coloca aqui. Então, string vazia também. Então, você pode implementar a lógica aí da forma que você quiser e precisar aí no seu projeto. Essa é a dica de hoje, vou ficando por aqui e até a próxima.